Vamos então dar início ao nosso curso de tomografia na endodontia. Espero que vocês aproveitem muito e estamos aí à disposição em nossos canais da internet para demais dúvidas. Vamos lá! Primeiro sobre a bibliografia. Vamos falar aí de alguns livros. Nós temos muitos livros importantes na área já, tanto em inglês quanto em português. Nós temos livros de vários autores brasileiros, de vários autores internacionais, e a grande maioria são livros muito bons. Mesmo que você não leia em inglês, ele contém muitas figuras, então eu recomendo a todos um aprofundamento maior no assunto. Além disso, eu tenho também estudos nessa área, e nós fizemos na nossa tese de doutorado vários trabalhos em relação à tomografia relacionada à endodontia. Falaremos alguns deles durante o curso. Temos então literatura sobre o assunto, portanto recomendo também para vocês. Então vamos a alguns conceitos, e o primeiro deles é sobre a importância da tomografia na observação de imagens em 3D que nós antigamente só observávamos em duas dimensões. Se vocês forem observar esta imagem do pintor Salvador Dalí em duas dimensões, vocês interpretam como a imagem do Salvador Dalí. Alguns de vocês podem falar, mas eu não estou vendo imagem nenhuma. Você não está errado, é uma questão de interpretação de uma imagem, né? Isto é o que nós observamos na radiografia. São imagens em duas dimensões e que carecem de interpretação das imagens. Agora, quando nós vemos a mesma imagem em 3 dimensões, nós podemos ver aí com muito mais detalhes. Essa também é uma imagem que nós estamos passando em 2 dimensões, porém dando uma ideia do que é essa imagem em 3 dimensões, porque a gente está fazendo fotos de lado em 2 posições. E aí vocês podem ter uma ideia muito maior e não interpretativa do que realmente compõe essa imagem. Vocês conseguem enxergar aí um tubarão, uma modelo, uma manequim, né, de loja. Vocês conseguem enxergar aí uma caixa de garrafas de Coca-Cola. Isso não é interpretativo. Isto é um tubarão, isto é uma imagem de um manequim e de uma caixa de garrafas de Coca-Cola. Portanto, esta é a grande vantagem da tomografia. Nós podemos ver corpos em 3D, que é o que nós realmente trabalhamos, o nosso objeto de trabalho, do jeito que eles são, nas dimensões que eles são e na posição tridimensional que eles estão. Isso não significa que nós abandonemos a radiografia periapical, pelo contrário. O aparecimento da radiografia periapical digital, nós temos uma qualidade de imagem muito boa. As imagens iniciais que nós estudamos, que nós observamos, é feita no consultório, de preferência por meio de uma radiografia periapical digital. E isso é imbatível para o diagnóstico. Primeiro pela melhor resolução e pela facilidade de acesso. Então todo o exame inicial é feito por radiografias. Mas a tomografia veio a nos auxiliar porque ela tem imagens sem qualquer distorção. Se você estiver vendo uma imagem que tem 1 milímetro, ela tem realmente 1 milímetro. A gente tem diversos planos de observação, você consegue observar todo o corpo que você quiser em 3 dimensões e virar ele da maneira que você quiser, eliminando sobreposições que porventura podem vir atrapalhar a interpretação e a observação. E também a radiografia se revelou nos dias de hoje uma excelente ferramenta de comunicação profissional-paciente. Começou assim na implantodontia, no começo da tomografia, e hoje, com a popularização da tomografia para a endodontia, nós vemos que ela é uma excelente ferramenta para o paciente aceitar o tratamento, entender o que tem que ser feito. Então, além de todas as outras vantagens, nós temos essa também. Outra definição importante para a tomografia é o conceito de FOV e o conceito de voxel.
São dois conceitos que a gente fala bastante em tomografia computadorizada e é bom que o clínico, que quem vai fazer a requisição daquele exame, conheça algo a respeito. FOV, na verdade, é o tamanho da janela de observação, o tamanho do exame. Nós temos FOVs de tamanhos grandes até FOVs de tamanhos menores, que são os mais indicados para endodontia. Por quê? Não só pelo tamanho, pela área menor que nós necessitamos, mas quando nós temos FOVs menores, temos resoluções melhores de imagem. Então, para nós na endodontia, o indicado são FOVs menores. Outro conceito importante para a gente entender também é o conceito de voxel. Voxel, na verdade, é o pixel, só que em 3 dimensões. Então, quando uma TV tem quanto menor são os pixels desta TV, melhor é a resolução daquela imagem. A mesma coisa acontece para a tomografia. Nós precisamos do menor tamanho de voxel possível para que nós tenhamos uma melhor definição da imagem. Outra questão que os alunos perguntam muito para a gente é: professor, e quanto ao software? Eu uso software tal, software tal. Isso não é grande problema. Hoje, nós temos inclusive muitos softwares que vêm junto com o aparelho dedicados, então a clínica pode te mandar em diversos softwares diferentes. Nós temos no mercado alguns softwares dedicados à tomografia e o importante é que você aprenda as bases. Praticamente todos os softwares funcionam da mesma maneira, claro que há recursos muito diferentes entre eles, mas basicamente eles vão nos mostrar janelas em que cada janela há uma diferente plano de observação, diferentes observações podem ser realizadas nessas janelas. Então o importante é aprender a base e os softwares nós vamos aos poucos tratar e com o tempo você vai pegando maior intimidade com cada um. E quando pegar um software diferente, isso não vai fazer diferença. Se você estiver trabalhando bem num software, você vai, em pouco tempo, se acostumar com o outro. É interessante também que os colegas conheçam os tipos de tomografia. Nós temos 3 tomografias básicas. A primeira que surgiu na década de 90 foi a tomografia linear. A tomografia linear foi deixada de lado porque era um exame muito limitado. Não era uma tomografia computadorizada e tinha muita distorção. A qualidade era muito baixa, por isso esse exame não pegou muito na odontologia. Outro tipo de exame utilizado na odontologia, principalmente na década de 2000 até 2010, 2000 e pouco, era a tomografia espiral. A tomografia espiral é feita nos aparelhos de tomografia médica, chamados de multi-slice ou fan-beam. Eles são aparelhos que rodam, produzem vários cortes axiais que depois são montados no computador. Quando a gente não tinha outro tipo de exame, esse tipo de exame foi muito bem útil na odontologia. Ele tem limitações de qualidade de imagem para a nossa utilização. É um exame que ficou para trás, mas em uma época foi bastante utilizado. Mas a tomografia na odontologia só ficou realmente popular com a entrada dos aparelhos de cone beam ou feixe volumétrico. O nome em português é tomografia computadorizada por feixe cônico. Feixe cônico é cone beam, por isso o nome cone beam, mas o nome correto técnico é feixe cônico. Quando esses aparelhos chegaram às clínicas de radiologia odontológica, eles passaram a dominar então a utilização da tomografia, popularizar a tomografia nos consultórios e nós passamos então a ter acesso bem maior a esse tipo de exame. Este exame foi se tornando mais popular na endodontia e hoje já está realmente agregado à clínica. Nós utilizamos muita tomografia, nós vemos um aumento desse tipo de exame nos consultórios, entre os nossos alunos, e agora então a tomografia veio para ficar realmente na endodontia. Só para entender um pouco a diferença entre a tomografia espiral e a tomografia volumétrica, enquanto na tomografia espiral o feixe de raio-x vai girando e formando as imagens axiais que serão montadas, na tomografia volumétrica o aparelho gira,
muito parecido com um aparelho de panorâmica comum. Conforme esse aparelho vai girando, ele vai emitindo um feixe de raio-x volumétrico que vai formando a imagem no sensor. Outro conceito básico importante que nós precisamos entender é sobre a dose de radiação. Ele é um conceito importante porque há muito questionamento de pacientes com relação a isso e principalmente de alguns colegas. Eu vejo até colegas que deixam de indicar os exames por medo da radiação, por achar que a radiação é algo relevante ao paciente. Claro que é relevante, mas clinicamente, tecnicamente, nós temos que pensar nos benefícios do exame e eles superam em muito os inconvenientes da radiação. Nós vemos aqui, por exemplo, uma tabela da Universidade da Califórnia falando sobre as doses de radiação e comparando a dose de radiação que nós obtemos quando ingerimos uma banana. A banana é um alimento que tem muito potássio, ele libera uma certa radiação. Essa radiação, quando você come uma banana, é o equivalente a 0,1 milisievert. Essa é chamada, então, da dose da banana. E aí a gente faz uma comparação e vê que quando a gente faz um raio-x odontológico, nós absorvemos a radiação de 50 bananas ou 5 millisieverts. Quando um ser humano vive um dia na Terra, ele absorve a radiação de 100 bananas, portanto, 2 raios-x periapicais. Isso dá uma ideia de o quanto a radiação que nós obtemos no consultório, embora relevante, ela é pouco perto da radiação básica do dia a dia, de quanto nós absorvemos de radiação no nosso dia a dia. Em relação às tomografias computadorizadas, nós temos uma dose de radiação equivalente a 4, 5, 6 radiografias periapicais, ou seja, equivalente a 3 dias vivendo no nosso planeta. 3 dias de vida é o que nós recebemos de radiação. Ou 2 panorâmicas. Então, como nós podemos ver, apesar do paciente absorver radiação com uma tomografia, esta dose é irrelevante se nós levarmos em conta os benefícios do exame